votado, ele continuou por via da unanimidade. Agora vamos para o processo 9 da pauta, que é um pedido de preferência, é o processo 0811-595-8, que é da minha relatoria, processo jurídico da 6ª Vara Civil da Comarca de Porto Velho, agravante Energisa, Rondônia, gravado Domingo Borges, interessado estado em Rondônia. Eu já disponibilizei o voto da Vossa Excelência. É uma questão bastante simples, que eu vou tentar resumir, né? Houve, alguns anos aí atrás, uma ação popular contra a saudosa Ceron, né? Sobre o argumento de que os funcionários da Ceron, que foram lá, estariam praticando atos lesivos, né, ao patrimônio da empresa, envio de dinheiro, de contratação de empresa para prestação de algum serviço, de empréstimo, algumas coisas nesse sentido lá, e que era altamente lesivos ao patrimônio da empresa. Essa empresa depois foi federalizada, enfim, né, e mais recentemente, a Ceron foi adquirida pela empresa Energisa. A Energisa está entrando agora aí com o trem quase chegando na estação, né? Não é nem só em movimento. Então, o que aconteceu aqui? Quando do ingresso da ação, houve o julgamento daí pelo primeiro grau. Essa ação de 97, imagina há quanto tempo, né? Pois é, então, olha onde é que nós estamos chegando aqui, né? Ela foi ajuizada, como dito, lá contra a Ceron, foi colocada no polo passivo da lei. Por seu turno, a sentença resolutória da ação popular ela teve o seguinte conteúdo. Eu vou aqui, eu resumi na parte dispositiva, para dizer o seguinte. Isto posto, considerando, né, declaro extinto o processo, particularmente numérico com relação às centrais elétricas da Rondônia, se a lei, a Eletrobras, que seria a empresa federal, né, para ausência de condição da ação, a qual seja a atividade pacífica. Nesse caso aqui, inclusive, ela isentou de honorário o proponente da ação por ser uma ação popular. Ok? Não deixo de condenar o autor da ação popular ou das sucumbências, fazendo a expressa proibição por força da nossa Constituição, normalmente se tratando de não ser elegido a máquina. Aí tem outro item aqui, né? Distinção do feito em relação à lei, em relação à resolução do mérito. Então, eu vou na parte que interessa, né? Julgo parcialmente procedente pedido em relação à centrais elétricas de Rondônia. Serão, né, então, parcialmente procedente e procedente em relação aos DELs. ETEL, instalações de comércio, apresentações, fim de prazo, indústrias, comércio e metais, Antônio Carlos Mendonça Rodrigues, José Luiz Lenze e José Ademir Alves. Pelo quê? Então, com referência a Serão, né, declaro nula a cláusula que estabeleceu o juro de mora de 1% ao dia após o 20º dia de apresentação das faturas no contrato de reta desses autos, referência a folhas 509 e 512, bem como o acordo firmado entre a RE Ceron e a RE Etel nos autos da ação monitória, possível de número, já arquivados. E diz aqui, condeno os réus, Etel, instalações, todas aquelas outras pessoas que eu acabei de mencionar, a ressarcir, com exceção aqui da Ceron, né, os cofres públicos, o montante atualizado excedente ao valor contrato com juros legais, Código Civil, indexador pelo BTN, a ser aferido em fase de liquidação do julgado. Estímulo feito por resolução do mérito. De consequência, decaído o autor em parte mínimo do pedido, quanto à Serão,
condena os réus feridos, lá entre três, o pagamento de custos e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e tal. Então, o que nós temos aqui? Nós temos um comando declaratório e um comando condenatório, certo? E quando chegou na fase de redação de sentença, veio uma execução de honorário para cima da Energisa, que ao comprar, ela comprou ativo e passivo. Então, não tem dúvida, isso está demonstrado na documentação. E aí veio o Estado como terceiro interessado, dizendo, não, mas a Ceron, à época, nós tínhamos sua participação e tal, então tem um interesse também aí na ação. Mas isso não foi parte do processo e acabou sendo o terceiro interessado. Aí esse processo foi deslocado para a vara da Fazenda Pública. Esse processo chegou com recurso aqui, levantando a incompetência da vara da Fazenda, porque tem sido julgado pela vara civil. Eu fui relator e foi dado procedência disso, dizendo, não, o Estado ele não foi parte, ele foi mero, está sendo dizendo que tem interesse na ação agora. Né? E foi remetido isso lá para a vara civil. Porém, como tinha esse agravo, na época, se foi para a vara civil, a competência de julgar isso agora é da Câmara Civil. Não houve suscitação da incompetência da vara civil e foi para o pleno. Dirimiu-se que, por se tratar, muito embora lá esteja tramitando na vara civil, por se tratar de ação civil pública, o regimento da competência da Câmara Especial. Então, isso retornou agravo e eu estou fazendo agora a análise derradeira. Né? Eu digo que é de se notar que, expressamente, a divisão no comando sentencial, cuja dicotomia levou, primeiro, um conteúdo declaratório desconstitutivo, anulando-se o ato jurídico do contrato, contido no item 3.1 da sentença. Segundo ponto, o conteúdo condenatório, item 3.2 e 3.4 da sentença. No comando declaratório desconstitutivo, única parte que há referência à Energisa, não há sucumbência. No âmbito condenatório, impõe-se a condenação aos agentes públicos, excluindo-se agravante. Isso se dá em virtude da natureza jurídica da relação primária entre o ente federativo e os agentes públicos, em cujo cenário a pessoa jurídica de direito público é a parte lesada pelo ato improbo, e não o elemento partícipe do dano ao erário. Então, nesta condição, os entes políticos ou pessoas jurídicas de direito público, eles não sofrem a condenação sucumbencial à medida em que não deram causa ao dano. Ao contrário, sofreram o dano. A Energisa sofreu o dano. Aqui, portanto, no incide o postulado da causalidade, isso restou nítido no título judicial no exame. Né? Para a Energisa não alegar, porque ela não deu causa. Então, sobre os princípios da causalidade, eu estou aqui citando os conceitos, doutrina do professor Araquém de Assis, enfim. Eu digo que, no presente caso, sobressai dos autos, com inequívoca clareza, que quem deu causa foram os agentes improbos, aquelas pessoas físicas condenadas na ação popular, as quais, estas sim, sujeitas à sucumbência. E aqui colaciono também a lição do professor Luiz Lopes Meirelles, né? E neste campo de responsabilidade profissional, digo, cito também o didático julgado do STJ sobre a presente assertiva. Julgado aqui do STJ, que envolvia lá Petrobras, Paulo Petro, Paulo Maluf, enfim, uma infinidade de pessoas lá, em que se discutia a mesma coisa. Aí o STJ, num dos casos, mandou voltar lá para o TRF2, se não me engano, para que analisasse essa questão aqui. Mas tem um outro julgado também do STJ, que o próprio STJ decidiu. E eu vou na parte que interessa aqui. Considerando que o pedido deduzido em face da Petrobras e Paulo Petro foi unicamente a declaração de nulidade dos contratos de risco, inexistindo comando condenatório no título executivo que alcance a CESP, com a sua exclusão do polo passivo do cumprimento da sentença,
não há a falar em sua responsabilização pelas verbas de sucumbência. Então, mudando o nome de César para Serão aqui, o caso, para mim, é perfeitamente idêntico. Isso foi relatado aqui pelo ministro Napoleão Nunes Maia, uma alteração no RESP 1121, 796, do Rio de Janeiro. Então, assim, a pretensão da agravante que busca na reforma a decisão que ele impôs a condenação sucumbencial, ela viu que ela é procedente. Né? Então, pelo exposto aqui, eu dou provimento ao recurso para reformar o parcialmente a decisão lá na fase de discussão, agravada, excluir a imposição de sucumbência honorária do infratício para agravante, com esse singelo fundamento. Quer dizer, a parte lá que propôs, evidentemente, ação e tal, vai poder, quer dizer, obviamente, executar os seus honorários que tenha direito em cima das empresas lá que foram condenadas e daqueles agentes que estavam gerindo a, então, empresa Serão Aia. Aí, com referência a essa questão aqui do suposto interesse do Estado no feito, não obviamente, momento da discussão aqui, mas, à primeira vista, se a energia comprovativo e passivo, e a Serão foi vítima, ela tem que receber, não sei onde entra o Estado nessa história toda, né? Mas isso é um capítulo à parte, que certamente será discutido em outro momento. Então, é como eu voto. Como vota o juiz Adolfo? Acompanho integralmente o voto de vocês. A juíza Fabiola? Da mesma forma, acompanho integralmente o voto de Vossa Excelência. Então, proclamando o resultado, recurso provido à unanimidade. Aqui passamos agora para um outro processo, é o 13,